Bom dia, hoje é dia 10 de fevereiro de 2025 e nós vamos analisar o Ibov e o índice para ver o que a gente pode fazer no dia de hoje. Tá? Eu vou começar com o Ibov. Qual é a diferença do Ibov e do índice? O Ibov, tá, é o preço sem o juro. O índice já é o preço com os juros, certo? Inclusos. Então, mas o que manda? Quem manda é o Ibov. Eu estou aqui no diário do Ibov e nós percebemos que nós temos essa linha de tendência de baixa aqui, tá? Onde essa última pernada de alta quase tocou nela, tá? Veio buscar esse ponto de desequilíbrio aqui, certo? Para, quem sabe, cair. Então, o que nós trabalhamos, tá? Nós trabalhamos com expectativas. E cada um vai olhar a expectativa do tempo gráfico que ele vai operar. O que eu faço? Eu faço tanto day trade quanto swing trade. Então, se eu faço swing, eu tenho que olhar o semanal, eu tenho que olhar o diário. Então, ó, no semanal, o que eu tenho aqui no semanal? Eu tenho essa linha de tendência aqui de alta, ó, essa linha de tendência de alta de anos, certo? E aqui, ó, é o crash de 2020, certo? Então, aqui, tá? O que ele fez? Ele rompeu esse topo, validou esse fundo. Porém, ele não rompeu consistente o fundo. Se ele não rompeu consistente o fundo, aqui ele me gerou o quê? Liquidez, certo? O que ele fez? Subiu, aí você traça uma fibo, ó, desse fundo aqui, nesse topo, aqui, ó. Onde que ele foi? No 50%, tá? Dessa pernada aqui, ó, de baixa, certo? Vamos lá para o diário. No diário, tá? Aqui no diário, nós percebemos que ele está rompendo fundos e protegendo o topo, certo? Na linha de tendência aqui de baixa. Ele rompeu este fundo aqui, tá? Então, eu tenho que traçar a minha pernada aqui, ó, desse fundo que ele fez. Nesse topo que ele fez aqui, onde que ele foi? Quase no 76 e no 79, tá? Então, a princípio, no diário, o meu topo protegido é esse aqui. A hora que ele romper aqui, eu vou dizer, ele está no diário fazendo uma estrutura de alta. Por quê? Porque ele rompeu o topo protegido, certo? Então, ele tem que vir para cá, nessas regiões aqui, certo? E romper consistente, não com pavio como ele fez aqui, ó. Vamos tirar ali para vocês enxergar melhor. Ó, vamos aumentar. Aqui, ó, eu não considero rompimento esse pavio aqui. Por quê? Porque ele não rompeu consistente, ele simplesmente pegou a liquidez aqui para descer, certo? Então, se ele for subir, ele vai ter que romper aqui, que é o nosso topo protegido, certo? E o nosso fundo para ser rompido é esse fundo aqui. Vamos lá, é esse fundo aqui que ele precisa romper. Ó, tem aqui, ó, fundo do semanal. Vamos pôr ele aqui, ó. Aqui, ó. É o fundo do semanal, certo? Do semanal e do diário tá no mesmo nível. Muito bem. Os 60 minutos. Os 60 minutos, se você for ver, ele fez dois topos mais baixos, formando o que aqui? Liquidez. Tá? Então, vamos puxar esse aqui, ó.
Aqui eu tenho liquidez. Para que ele faz a liquidez? Para levar o preço, ter uma impulsão, né? Eles vêm aqui, eles pegam a liquidez, enganam o povo e desce. O que eu tenho ali em cima? Tá? Eu tenho aqui, ó, esse fair value gap aqui, ó. Vamos ver se eu consigo puxar isso aqui. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, no Ibov, esse fair value gap aqui, ó. Que ele pode sim vir aqui, pegar liquidez, vir nesta região para voltar a cair. Tá? Então, nós temos que estar sempre analisando todas as hipóteses que ele pode fazer. O que ele veio fazer aqui, ó? Ele veio pegar essa liquidez aqui, ó, desse fair value gap aqui, tá? Eu já tirei esse fair value gap aqui, tá? Porque ele mitigou, né? Então, agora eu vou analisar. Porém, tá vendo que ele criou liquidez aqui, ó? Ele criou liquidez aqui para vir buscar aqui. Gente, nós estamos num ponto de muita indecisão, tá? Porque aqui, ó, no semanal, tá? Eu tô no 50% dessa pernada de baixo. Ele não rompeu esse fundo aqui, tá? No diário, eu tô fazendo topos mais baixos, fundo mais baixo. Porém, nos 60 minutos, eu tô fazendo, ó, topo mais alto e fundo mais alto. Todo movimento começa no tempo gráfico menor. Agora, ele está fazendo aqui topo mais alto e fundo mais alto só para vir buscar esta região desta pernada aqui? Ou ele está fazendo isso para subir? Nós não sabemos. E quem souber, me ensina, porque eu até agora não consegui saber o que o mercado vai fazer no dia. A gente tem as expectativas. Então, eu vejo a expectativa para baixo, expectativa para alta, e aí eu vou me posicionar. O que nós vamos fazer? Olha aqui, ó. Vamos lá no índice. Tá? No índice, nos 60 minutos, porque eu utilizo SMC com as médias na teoria do Oliver Burns, certo? Então, eu também uso médias. Olha aqui, o que eu tenho aqui nos 60 minutos? Eu tenho a média de 200 dos 60 minutos, passando onde? Numa região que para mim interessa, tá? Ele pode me tocar a média de 200? Pode. Aqui em cima, eu tenho essa linha, aquele canal de alta que ele formou, ó, canal de alta que ele formou, que pode ser que ele formou para vir só buscar esta região aqui, tá? Ele foi rompido, esse canal de alta. Então, a linha de baixo do canal foi rompida, certo? O que eu vou fazer? O que a análise técnica diz? Rompeu a linha de tendência, ele volta a testar. Onde é que está o teste da minha linha de tendência? Junto com a média de 20, com a média de 80 e com a VWAP do dia anterior. Então, esse ponto aqui é um ponto muito importante que pode sim o preço ser segurado aqui. Caso ele rompa, é porque ele está com muita força, né? E aí ele vai dizer, não, eu vou buscar níveis mais acima. Porém, aqui é um ponto onde eu vou buscar por venda, certo? Venda para quê? Para trazer até onde? Até a média de 200. Longe da média, volta para a média. Não é essa a teoria que eles falam das médias? Então, todo mundo fala isso. Eu olho as médias sim, porque muitas pessoas operam só médias e funciona. Tá? E por que eu vou ignorar? Né? Quem sou eu para ignorar? Então, aqui sim, eu entendo que pode segurar o preço. Tá? Então, aqui eu tenho um ponto de liquidez, certo? Vamos lá para os 5 minutos. O que eu tenho nos 5 minutos? A minha média de 200 está aqui em cima. Onde? Bem na linha de tendência de alta que foi rompida. Tá? Ah, mas você acha que ele vai subir? Eu entendo que ele pode sim subir nessas regiões para depois ele cair. Tá?
2 minutos. O que eu tenho aqui, ó? Média de 200 que ainda não foi tocada, tá? Também ele pode vir querer romper esse fundo aqui, ó. Tá? Esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui. Se ele romper esse fundo aqui, aí eu tenho expectativa de todos os tempos gráficos de baixa, certo? Aí sim a gente vai ter uma leitura mais clara do índice, certo? Então, nesse momento aqui, tá? Vamos supor que o preço eu queira comprar para levar aqui. O que eu vou aguardar o preço fazer, tá? Por enquanto, eu estou entre a média de 20, a média de 9 e a média de 200. E aqui, essa aqui é a minha média de 80. As médias curtas passaram a média de 80. Para que eu compre, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso que a média de 9 continue subindo aqui, ó. Opa! Que a média de 9 aqui, ó, continue subindo aqui, tá? Que a média de 20 aqui, ó, continue subindo aqui também, certo? A média de 200 passe aqui para baixo. E o preço, que nós vamos pôr aqui ele, vamos pôr o preço aqui, ó, vamos fazer assim, ó. O preço aqui, ó, suba. Certo? E aí depois, eu vou fazer em vermelho, que daí todo mundo entende, né? Ele volte, toca aqui, ó. E quando ele fizer um padrão de compra saindo do lock 1 aqui, ó, tá? Ele pode até fazer isso aqui, ó. A minha compra será aqui, com stop aqui, para levar até onde? Até aqui. Tá? Então, é isso que eu espero para eu fazer uma compra. Ah, mas ele pode querer descer para vir buscar esta região aqui. Tudo bem. Ele pode querer descer para ir buscar essa região ali, certo? O que eu vou esperar? Né? Eu vou esperar que ele faça ao contrário as médias. Né? Eu preciso que a média aqui, ó, que essa média aqui, ó, de 9 ou de 8, faça isso aqui. É verde. A média de 20, faça isso aqui, ó. Passe por cima da média de 9. E o preço, faça isso aqui. Saia daqui. Certo? Ele precisa sair das médias. É isso que eu preciso. Tá? Então, aqui eu vou fazer venda. Para quê? Para carregar até onde? Até a média de 200 aqui dos 60 minutos. É isso que eu vou fazer. Entende? Então, eu olho sim as médias, com certeza. Ó. Eu tenho aqui, ó, essa região aqui. Então, aqui é um ponto de indecisão. Então, ele pode subir, como ele pode descer. Ah, para eu fazer, então, a minha compra, eu vou esperar ele fazer o ponto que eu falei para vocês anteriormente, certo? E aí, se ele for descer, eu preciso que as médias curtas invertam. Então, é isso que eu vou esperar para o dia de hoje. Onde é que está o meu alvo? O meu alvo da compra está aqui. E aqui eu vou aguardar se ele vai fazer um padrão de venda para eu tentar carregar mais abaixo, tá? E aqui é o meu alvo da venda. Aqui eu tenho a média de 200 dos 60. Ó, tem a média de 200 dos 60 e ele pode vir querer romper esse fundo aqui. Aí, como que eu vou fazer? Eu posso colocar boa parte da minha mão saindo aqui,
segurar uma parte da mão e levar a condução. Tem gente que conduz pela média de 20 no 2 minutos, tem gente que conduz pelos topos e fundos. Cada um vai fazer conforme o seu setup e o seu operacional. Então, para hoje é isso que eu tenho. Então, se eu fizer compra, o meu alvo é aqui, tá? Se eu fizer venda, o meu alvo é aqui. E aí eu deixo um pouco da minha mão para fazer condução. Espero que eu tenha ajudado vocês e eu espero uma boa semana para todos nós.